Olá, pessoal. Aqui é a professora Keren, professora de História. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho, de forma resumida, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Bem, antes que a guerra iniciasse, o mundo vivia o período da Bela Época, ou seja, anos dourados. Foi um período de prosperidade econômica e notável desenvolvimento científico. Foi um período em que toda aquela pessoa que tivesse algum investimento investia nas novas tecnologias, o telefone, o automóvel. Esses eram os objetos de consumo daquela época. A moda foi financiada e a arte também. Bem, todo aluno tem que saber sobre a Primeira Guerra as causas que levaram a esse grande conflito, um dos grandes conflitos do século XX. Primeiro, aluno, a Alemanha entra no mercado de consumidor, disputando o mercado com a Grã-Bretanha, a maior potência econômica da época. Bem, após a unificação da Itália e a Alemanha, esses dois países entraram na concorrência pelo mercado de consumidores e também pelas disputas imperialistas sobre os territórios da África e da Ásia. Bem, nesse slide aqui, vocês estão observando que o continente africano, após o século XIX, iniciou-se uma fatiação do território. A Alemanha dominou regiões estratégicas para fornecimento de matéria-prima, como os outros países também, ok? Bem, outra causa que levou a essa rivalidade estava entre Inglaterra e Alemanha. Bem, a Inglaterra acreditava que a unificação alemã prejudicava seus interesses econômicos. A Alemanha passou a disputar o mercado dos consumidores com a Inglaterra, como a professora já tinha salientado para vocês. Observe ali no gráfico, tá? A produção mundial entre 1870 a 1913, véspera da Primeira Guerra Mundial. Bem, os alemães superaram os ingleses na produção de aço e igualaram-se a eles na produção do carvão. Havia uma ambição por parte da Alemanha em construir uma estrada de ferro entre o Iraque e a Alemanha, e isso chamava a atenção da Grã-Bretanha, ou seja, via a Alemanha como um suposto inimigo iminente na concorrência de mercado. Bem, havia uma outra rivalidade entre França e Alemanha. A França tinha um sentimento revanchista por ter perdido a guerra franco-prussiana e também a região de Alsácia-Lorena. Esta região era rica em carvão e ferro. Bem, então podemos dizer que se levantava aí interesses econômicos e imperialistas. Bem, havia uma outra rivalidade entre a Áustria-Hungria e a Rússia. Bem, o Império Austro-Húngaro pretendia anexar países da região dos Balcãs. Nessa região dos Balcãs viviam vários povos eslavos, ou seja, tinham em comum a língua, tá? Esses povos eles queriam a sua independência política e geográfica. Bem, a aliada da Alemanha, o Império Austro-Húngaro, via o pan-eslavismo como algo negativo. Então, a Áustria-Hungria tinha o apoio da Alemanha. Ao mesmo tempo, esse apoio fazia com que a Alemanha tivesse uma vantagem para essa ferrovia que seria construída entre Berlim e Bagdá. Bem, a Rússia via isso um grande problema. Bem, a aliada da Sérvia, que era um estado de um povo eslavo, queriam defender a manutenção da independência dos Balcãs. Então, os russos apoiavam os povos eslavos, sob o controle do Império Austro-Húngaro. Então, havia aqui uma rivalidade também. Bem, a Alemanha era também inimiga da Rússia, porque apoiava as pretensões austríacas nas regiões dos Balcãs, desaprovava o projeto de formação da Grande Sérvia, pretendia conectar Berlim a Bagdá, construindo uma ferrovia, dando à Alemanha acesso aos campos de petróleo do Oriente. A Rússia defendia o projeto do pan-eslavismo. Aliada da Sérvia, incentivava a formação da Grande Sérvia.
Aliança com a Sérvia garantia a conexão entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Bem, outros problemas ainda existentes sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, rompimento do equilíbrio do poder europeu, Itália e Alemanha concorrendo por consumidores, aumento do nacionalismo, de uma atitude acirrada de xenofobia, ou seja, quando você não aceita o outro por questões sociais, étnicas, e isso estava acontecendo com os povos eslavos, que estavam sob controle do Império Austro-Húngaro. Bem, aconteciam outras questões regionais, como disputa pelo domínio da Tunísia entre França e Itália, crise do Marrocos. Marrocos é um país africano entre França, que é apoiado pelos ingleses, e a Alemanha. Desejo de anexação pela Itália das províncias Tirol, Trentino e Istria, que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Então havia aqui uma disputa por território, tá? Então já havia uma rivalidade entre esses países. Bem, ao mesmo tempo, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, vamos ter um momento de paz armada ou corrida armamentista, onde os países procuraram se armar, produzir armamento por uma iminente guerra. Bem, se formaram os blocos de alianças, políticas das alianças. Então, a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Bem, ao longo da guerra, recebeu apoio do Império Turco-Otomano e da Bulgária. Isso é importante porque ajudou militarmente, né, a Tríplice Aliança. Contra a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, forma-se então a Tríplice Entente. Reino Unido, que no caso, naquela época era chamado de Grã-Bretanha, então muitas vezes quando vamos ler sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver o termo Grã-Bretanha, estamos falando do Reino Unido. França e Rússia. A Rússia deixa a Tríplice Entente após a Revolução Bolchevique, em 1917, que é o nosso próximo conteúdo sobre a Revolução Russa, né, ou Revolução Socialista. Ao longo da guerra, contou com a participação decisiva dos Estados Unidos, além do Brasil. Você sabia que o Brasil participou da guerra? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bem, como a professora disse, havia um iminente conflito e por isso que as potências europeias se prepararam para isso. É tanto que eles vão produzir armamento em grande quantidade, vão utilizar metralhadoras, vão utilizar submarino, vão utilizar aviação para a guerra. Bem, haverá um motivo eminente, um estopim para que isso acontecesse, para que houvesse o início da Primeira Guerra Mundial. Bem, o fato aconteceu no dia 28 de julho de 1914, marca essa data, onde o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, o Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono austríaco, ele vai visitar Sarajevo, capital da Bósnia. Bósnia era uma cidade pertencente aos sérvios, né? Então, um estudante de uma organização nacionalista sérvia, Mão Negra, Gravilo Príncipe, ele então é acusado por ter atentado contra os herdeiros do Império Austro-Húngaro. Este fato vai marcar, porque imagine, foi assassinado a autoridade, né, principal do Império Austro-Húngaro. Então vocês estão observando ali, ó, uma fotografia em preto e branco, até porque naquela época não existia fotos coloridas. Então ali vocês estão observando o arquiduque Francisco Ferdinando e a duquesa Sofia. E ali, né, o suposto jovem, né, que assassinou, então, os herdeiros do trono. Bem, o que você precisa saber sobre a guerra em relação ao conflito em si? A guerra ela é dividida em duas fases. Guerra de movimento, 1914 e 1915, marcada pelo rápido deslocamento de tropas, posicionamento estratégico das forças militares. Bem, a Alemanha ela abre duas frentes de batalha, o Ocidente e o Oriente, ou seja, tenta invadir e atacar a França e através da Bélgica, né? Ao mesmo tempo atacando a Rússia. Imagine, a grande potência econômica também, não em questão econômica, mas em questão geográfica e política mesmo, né? Por ser um grande país. Bem,
Na Batalha de Marne, essa batalha é bem marcada porque os franceses, pela primeira vez, detêm as forças alemãs, tá? Uma batalha brutal, de muitas mortes, então nós temos que entender esse processo aqui. Bem, a partir de 1915, inicia-se então a segunda fase, a Guerra das Trincheiras. Bem, as guerras das trincheiras, os soldados faziam valas profundas, onde se protegiam dos tiros e dos ataques. Ao mesmo tempo, avançavam o território quando se vencia no momento de conflito. Tá? As trincheiras são usadas para consolidar posições das nações envolvidas. Bem, a professora elencou aqui para vocês, no caso, publicado em um livro no ano de 1929, afirmou que uma posição radicalmente pacifista em um mundo que ainda vivia a guerra como uma alternativa política determinou o perfil antibelicista que habita a literatura ocidental até os dias de hoje. Ou seja, havia uma política, né, de abandono, né, da guerra, mas isso não perturbou as autoridades, tá? Garotada, aqui vocês estão observando algumas imagens de como é que era, né, uma trincheira. O dia a dia dos soldados era horrível, falta de alimentação, falta de estrutura, muita umidade, muito frio, lodo, tá? E isso prejudicava também tanto a questão física do soldado, como também, né, a questão de estar preso a um ambiente impróprio, né, insalubre. Bem, aqui o presidente Roosevelt, presidente da época, ele diz uma frase muito interessante. Pessoas estúpidas que aplaudiram a canção intitulada Eu não criei meu filho para ser soldado são as mesmas que em seus corações aplaudiram uma música intitulada Eu não criei minha filha para ser mãe. Então, pessoal, havia então um debate, né, socialmente, filosoficamente sobre a guerra. Bem, garotada, 1917, essa data é muito importante, por quê? Porque a Alemanha inicia o bloqueio naval do Atlântico, ataca os navios dos países do continente americano. Isso marca então a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? Porque muitos submarinos norte-americanos vão ser bombardeados por submarinos alemães. Bem, pessoal, em 1917, a Rússia, por questões internas, também se afasta da guerra, sai da guerra, devido à Revolução Bolchevique ou Revolução Socialista, assunto das próximas aulas. Bem, vamos então aqui falar do fim da guerra. Quais fatos são importantes para que vocês possam entender as consequências da guerra? Primeiro, fim da neutralidade norte-americana. Isso alterou o rumo do conflito. Por quê? Primeiramente, porque os Estados Unidos o território norte-americano não fica na Europa. Então, automaticamente, tinha toda uma estrutura, né, de se preparar para esse conflito. Bem, a Tríplice Aliança sofre ataques maciços. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha, né, soldados, veículos de combate, navios de guerra, aviões de guerra para dar fim a esse conflito. Bem, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, ele cria 14 pontos para dar fim, né, paz sem vencedores. Bem, fim de acordos diplomáticos secretos, abolição de barreiras econômicas comerciais, redução armamentística a níveis essenciais, restauração da soberania belga, tá? Foram pontos importantes para que houvesse então uma aceitação por parte dos alemães, que não aceitaram totalmente, né, como causadores da guerra. Em 1919, então, cria-se então um Tratado de Versalhes, né? Então, na cidade de Versalhes é tratado então e torna a Alemanha responsável pelo conflito e penalizada. Ela é penalizada. Houve a criação da Liga das Nações, sem participação dos Estados Unidos, da Alemanha e da Rússia. Devolução da Alsácia-Lorena à França. Perda das colônias na África e Ásia e de 1/7 do seu território. Então a Alemanha não vai aceitar isso e por isso que ela vai voltar com toda a força na Segunda Guerra Mundial. Limitação do seu exército a 100 mil homens.
Isso deixou os alemães indignados. Proibição de fabricar navios e aviões de guerra. Desmilitarização da região de Renânia, região estratégica, né, para os alemães. Pagamento de uma pesada indenização, 6 bilhões. Proibição da união com a Áustria, né? E essas imposições geraram uma crise econômica sem precedentes na Alemanha. Isso criou um sentimento revanchista alemão. E isso é muito importante. Bem, consequências sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. Você, aluno, precisa saber que com o desmembramento do Império Austro-Húngaro surgiram novas nações. Então, após a Primeira Guerra Mundial, surgiu a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia. A independência da Estônia, a Letônia, a Lituânia e a Finlândia. Desmembramento do Império Turco-Otomano, né? Com o fim da guerra surgiu o Líbano, a Síria, a Jordânia, a Palestina e o Iraque. Bem, garotada, consequências gerais. Fim do Império Austro-Húngaro, fim do Império Turco-Otomano, reconfiguração geopolítica da Europa após os tratados, o aparecimento das novas nações e saliento também questões sociais, mais de 10 milhões de mortos e de 20 a 40 milhões de feridos e mutilados. Desenvolvimento de novas tecnologias e armas de alto poder destrutivos, metralhadoras de alta violência, né? Destruição material sem precedentes, declínio da hegemonia europeia mundial, fortalecimento dos Estados Unidos no cenário mundial, ou seja, se tornando uma das maiores potências econômicas do século XX, né, até os dias de hoje. Incentivo ao crescimento dos regimes totalitários, o nazismo e o fascismo vão surgir aí como governos em defesa, né, das nações, principalmente da Itália e da Alemanha. Bem, garotada, por hoje é só. Desejo que vocês possam ter compreendido este conteúdo. Foi de forma resumida, até porque nós teríamos um tempo, né, tão prolongado como em sala de aula. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Leiam o texto, façam as atividades e quando o professor enviar os links para resolver as atividades, vocês respondam a partir daquilo que foi apresentado aqui. Garotada, tenham bom estudo.